Você deve pensar que tudo que um ovo faz é fornecer proteção e alimento para o embrião animal, antes que ele possa sobreviver por conta própria. Sendo assim, todos eles seriam semelhantes. Mas você está enganado. Por várias razões interessantes, os ovos neste vídeo são muito mais bizarros do que um ovo de galinha comum. De polvo a pássaros, veremos alguns dos ovos mais estranhos do mundo. Número 10. Polvo e lula. Uma raça de polvo realmente bizarra é a do argonauta, não só pelo fato de os machos terem um pênis destacável, que nada para acasalar com as fêmeas, mas também pelo fato de as fêmeas construírem um berço onde guardam seus ovos. Enquanto a maioria dos polvos põe seus ovos em cavernas e fendas, o argonauta nadador aberto não tem esse luxo. Para proteger seus bebês, a fêmea constrói continuamente sua concha, com um mineral encontrado em seus braços. Uma espécie de argonauta pode construir uma caixa de ovo de até 300 mm, enquanto a menor espécie constrói até cerca de 67 mm. Esta caixa de ovos flutuante parece uma cesta, segurando os ovos quando postos, tornando mais fácil para ela limpar e oxigenar. Os próprios ovos de polvo genérico parecem minúsculas uvas presas a trepadeiras em rochas, e de perto parecem balões desinflados. As lulas possuem um saco de tinta escondido que fica sob suas guelras. Este saco atua como uma casca protetora para os ovos. Milhares de ovos podem ser produzidos por uma lula. Algumas espécies podem ter mais de 70 mil, como a lula voadora vermelha, que produziu uma enorme bola de ovos do tamanho de um carro na costa da Turquia. Isso é um monte de ovos. Além disso, nunca foi documentado como ou quando os ovos de lula eclodem naturalmente. A única testemunha da eclosão dos ovos de lula foi quando os pesquisadores perturbaram uma mãe com seu submersível, um pequeno veículo projetado para operar debaixo d'água. Acredita-se que quando os ovos atingem certa maturidade, a mãe é capaz de desencadear a eclosão em resposta a qualquer ameaça potencial. Número 9. Tordo americano. O tordo americano põe ovos azuis brilhantes. A coloração dos ovos se deve ao biliverdina, um pigmento que é posto pela fêmea na casca do ovo. Testes comprovaram que os machos usam a cor do ovo para determinar se sua parceira irá produzir bebês mais saudáveis. Os ovos postos por uma fêmea mais saudável encorajam o macho a passar mais tempo com seus bebês, alimentando eles 2 vezes mais do que filhos menos saudáveis. Isso não só torna os machos mais interessados, mas também protege o embrião da radiação ultravioleta, potencialmente prejudicial. Número 8. Crisopídeo. Para proteger os seus ovos, o crisopídeo os pendura em plantas individualmente, utilizando uma linha fina de seda. Isso é para reduzir a chance de canibalismo por larvas irmãs. Os ovos começam verdes quando postos pela primeira vez e ficarão mais escuros antes da hora de eclodir. O que sai do ovo pode ser para algumas pessoas algo vindo de um pesadelo, mas uma vez fora do ovo, ele na hora entra em um frenesi alimentar. Suas mães terão procurado especificamente um local de alimentação privilegiado para eles, colocando eles o mais próximo possível de uma fonte de presas. Todos os sentidos da larva, exceto o tato, não se desenvolveram totalmente e irão atacar qualquer coisa viva que encontrar. Assim que tiverem uma presa, eles vão injetar um fluido digestivo, que pode liquefazer um pulgão em 90 segundos. Número 7. Kiwi. O pássaro nativo da Nova Zelândia, o kiwi, tem um recorde mundial em comum. Eles colocam os maiores ovos em relação ao tamanho do corpo de qualquer ave do planeta. Uma mãe leva cerca de 1 mês para produzir um ovo, e ele pesa aproximadamente 20% de seu próprio peso corporal, e pode medir até 12 centímetros de comprimento. Compare isso com o beija-flor vervian, que põe o menor ovo de todos os pássaros, e você ficará surpreso. Um de seus ovos tem menos de 10 milímetros. Nos últimos dias, antes de um ovo de kiwi ser posto, ele ocupa tanto espaço dentro do corpo da mãe que ela não consegue comer. Os filhotes precisam de cuidados parentais limitados, pois uma vez chocados, eles usam todos os nutrientes armazenados em seus sacos de gema. Em média, um ovo de uma ave tem de 35 a 40% de gema, mas os ovos de kiwi têm 65% de gema, o que significa que eclodem totalmente com penas e independentes. Número 6. Bocão cabeça amarela. Muitos pais reclamam de estar com as mãos ocupadas, mas o bocão cabeça amarela pode superar isso. Esse pai enche a boca com seus filhos. O bocão cabeça amarela é uma chocadeira de boca, com os machos assumindo a responsabilidade de cuidar os ovos.
As fêmeas põem os ovos e, após fertilizar, os machos os recolhem na boca e os incubam. O tempo de incubação leva cerca de 7 a 9 dias, com o pai tendo de 300 a 500 ovos para cuidar. Durante esse período, os machos não comem, o que significa que estão abaixo do peso e com muita fome quando os ovos eclodem. Número 5. Búzio nobed. Facilmente encontrados no Atlântico Norte, esses grandes caramujos marinhos predadores colocam cerca de 100 ovos em um material parecido com gel. Esses ovos são conectados entre si por cápsulas espirais que criam um efeito quase como uma corrente de papel e são conhecidos como colares de sereia. Cada cápsula na espiral pode conter 25 ou mais búzios pequeninos em suas conchas. No início, os búzios têm cerca de 4 milímetros e podem crescer até cerca de 305. Eles podem eclodir a qualquer momento entre 3 e 13 meses. Número 4. Caeciliano. Se você não gosta de coisas viscosas, então o caeciliano não é para você. Caecilianos são um grupo de anfíbios serpentinos que não possuem membros. Quando se trata de botar ovos, apenas 1/4 das 200 espécies botam ovos, enquanto outras dão à luz a crias vivas. Os próprios ovos são transparentes, como pequenas bolas de gude. As mães não apenas guardam os ovos, mas ela alimenta seus filhotes, permitindo que eles colham a camada externa de sua própria pele, que contém gorduras e nutrientes o bastante para um bebê caeciliano, preparando ele totalmente. A pele que comem é substituída a cada 3 dias. Comer assim pode fazer os bebês crescerem 10 vezes o tamanho original do corpo em menos de uma semana. Número 3. Polpas. As polpas são pássaros coloridos encontrados em toda a Afro-Eurásia. Quando se trata de seus ovos, esses pássaros os pintam com um líquido marrom fedorento de uma glândula chamada glândula uropigial, perto de suas extremidades traseiras. Geralmente, o óleo secretado por essa glândula é usado para alisar e proteger as penas, mas durante a época de reprodução, a glândula de uma polpa se torna incrivelmente grande, criando um óleo que está cheio de bactérias e cheira a carne podre. Eles usam esse líquido fedorento para reduzir a quantidade de germes nocivos dentro dos ovos, agindo como um escudo. O óleo também muda a cor do ovo, de uma cor azul acinzentada para uma cor marrom. Número 2. Formigas. Não é fácil para esses pequenos insetos. Após o acasalamento, a formiga princesa se torna uma formiga rainha e está pronta para começar sua própria colônia. Antes de começar, ela deve primeiro sair à caça de um local adequado para formar o seu ninho. Uma vez que ela tenha encontrado o local ideal, ela pode colocar até 300 mil ovos. Quando estabilizada, ela se livra da gordura que já existe em seu corpo e da umidade ao seu redor. Ela pode até mesmo recorrer a comer suas próprias asas como fonte de proteína para ficar viva. As formigas são mães protetoras e não deixarão seus ninhos até que as primeiras operárias possam procurar comida. Inicialmente, os ovos têm 2 conjuntos de cromossomos, e como a formiga rainha é particularmente durona, ela pode escolher o que vai chocar do ovo, dependendo de qual fertilizar. Os ovos não fertilizados se transformam em formigas zangões machos, cujo único trabalho é acasalar com a rainha, enquanto ovos fertilizados se transformam em formigas trabalhadoras fêmeas. Elas também podem decidir quais ovos de fêmeas vão se tornar futuras rainhas para iniciar suas próprias colônias. Rainhas que vivem em colônias de formigas maduras podem colocar milhares de ovos por dia. Número 1. Tubarão-chifre e tubarão-elefante. Esses tubarões têm alguns ovos de aparência seriamente estranha. Os estranhos ovos em forma de espiral do tubarão-chifre consistem em algo muito semelhante ao cabelo ou unha, e se forma como um meio de proteção. Lacunas nas rochas escondem os ovos dos predadores, o que é facilitado pelo seu formato saca-rolhas, e os deixam protegidos da corrente dos oceanos. Uma vez feito isso, a fêmea vai embora, deixando os bebês para se defenderem sozinhos. Outros ovos estranhos são liberados por quimeras, peixes cartilaginosos mais conhecidos como tubarão-fantasma. Eles se parecem mais como algo encontrado em um filme alienígena do que no mar, originalmente começando com a cor amarela. Quando posto pela primeira vez, o ovo do tubarão-fantasma se torna preto antes de eclodir. Esses ovos também se adaptaram para sobreviver em ambientes escuros e frios, com o mínimo de cuidado de seus pais, permanecendo no lugar nas águas profundas, cercadas por criaturas monstruosas. E aí, qual ovo você achou que era o mais estranho? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!